Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. A Dona Marcela. Meu nome é Paula e por um tempo eu trabalhei cuidando de uma senhora idosa, a Dona Marcela. Ela era uma mulher muito rígida e reservada, um pouco amarga, mas nada que eu já não tivesse visto em outros trabalhos. Eu fui contratada para ajudá-la nas tarefas domésticas, na alimentação e no cuidado diário, pois com a sua idade avançada, ela já não conseguia fazer muita coisa sozinha. A condição era que eu morasse com ela, já que ela não tinha mais ninguém. Eu me mudei para sua casa, uma construção antiga e um pouco mal cuidada, com uma atmosfera pesada, para dizer o mínimo. Mas era um emprego, e eu me convenci de que eu me acostumaria com o tempo. Desde o primeiro dia, Dona Marcela deixou algo muito claro. Sob nenhuma circunstância, eu deveria entrar em um quarto específico no fim do corredor, no andar térreo. A porta estava sempre fechada e trancada. Ela nunca me deu uma explicação, apenas proibiu com um tom seco, quase ameaçador. Então eu fiz o que qualquer pessoa faria. Eu respeitei a sua vontade. No começo eu notei pequenos detalhes que não me pareceram estranhos. A Dona Marcela ficava acordada até tarde, sentada na sala olhando para o nada, sem acender nenhuma luz. Quando eu oferecia ajuda ou perguntava se ela precisava de alguma coisa, ela não respondia, apenas permanecia em silêncio. Depois de alguns dias, a situação piorou. Eu percebi que a Dona Marcela evitava qualquer contato comigo. Ela já não me deixava ajudá-la em tarefas como tomar banho ou se trocar. Meus amigos, havia momentos em que eu a encontrava parada no corredor, olhando fixamente para um ponto na parede, com uma expressão vazia e perturbadora. Aquela expressão me dava calafrios, e por mais que eu tentasse falar com ela, parecia que ela não me escutava. Era como se ela estivesse presa em sua própria mente. No terceiro dia as coisas ficaram piores. Eu acordei com um cheiro nauseante que enchia a casa. Um fedor forte e denso que parecia impregnado em cada canto. Eu me levantei e comecei a procurar de onde vinha o cheiro, cobrindo o nariz com a camiseta. Eu percebi que o odor ficava mais intenso à medida que eu me aproximava daquele quarto proibido. Eu tentei abrir a porta, mesmo sabendo que ela estava trancada, e a empurrei um pouco. O cheiro que saía dali era insuportável. Desesperada, eu procurei por Dona Marcela, mas não a encontrei em lugar nenhum. Eu chamei por ela, eu revirei cada cômodo, o banheiro, a cozinha, mas parecia que ela havia desaparecido. Preocupada, eu lembrei que nos últimos dias sua saúde parecia ter piorado. Ela se movia mais devagar e com dificuldade, mas eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer. Eu decidi chamar a polícia e expliquei a situação. O cheiro na casa e o desaparecimento da Dona Marcela. Eles chegaram logo depois e também notaram o odor vindo do quarto proibido. Eles tentaram abrir a porta, mas como estava trancada, eles tiveram que arrombá-la. Quando finalmente eles abriram, o cheiro era insuportável e minhas pernas fraquejaram ao ver o que havia lá dentro. No centro do quarto, em uma cama velha, estava o corpo da Dona Marcela. Sua pele tinha um tom acinzentado com sinais avançados de decomposição. Os peritos que chegaram depois concluíram que ela estava morta havia pelo menos 2 dias. Eu não entendi nada. Durante esses 2 dias, eu tinha visto a Dona Marcela andando pela casa, me olhando com aqueles olhos vazios e sem expressão. Como ela poderia estar morta o tempo todo? Mas isso não foi tudo que encontraram no quarto. Ao investigarem mais,
Os policiais descobriram uma espécie de altar improvisado em um canto, com velas pretas, figuras estranhas e símbolos pintados na parede que pareciam fazer parte de algum ritual sombrio. Encontraram também um livro grosso cheio de fotografias de pessoas em cerimônias ou reuniões. Em várias dessas fotos, estava Dona Marcela cercada por pessoas vestidas de preto, realizando atos que eu não me atrevo a descrever. O livro continha anotações sobre práticas de ocultismo, magia negra e coisas ainda piores. A polícia concluiu que a Dona Marcela, em algum momento de sua vida, esteve envolvida nesses rituais e talvez ela continuasse a praticá-los em segredo. Eu não consegui ficar muito tempo na casa depois disso. Ela já era um lugar inquietante e agora parecia ainda mais sufocante e sinistro. Eu avisei a filha dela, que foi quem havia me contratado, que eu estava saindo fora e eu me mudei no dia seguinte. Mas eu não fui a única a sentir a opressão daquele lugar. Quando a casa foi colocada para alugar, ninguém conseguia morar ali por muito tempo. Os novos inquilinos falavam de ruídos inexplicáveis, sombras nos corredores e da sensação de algo sombrio habitando cada canto. Com o tempo, a casa ficou abandonada. Ninguém conseguia suportar viver lá. Finalmente, a casa foi demolida, mas corria o rumor de que algo ficou preso naquele lugar, algo que se alimentava da energia dos vivos. Eu nunca entendi exatamente o que eu vi nesses dias e nem como explicar o que aconteceu, mas eu tenho certeza de que a Dona Marcela, ou o que quer que tenha tomado seu corpo, deixou algo sombrio naquele lugar. Às vezes eu penso que aquela presença ficou ancorada naquele quarto, à espera de alguma coisa. Muito obrigado a todos pela atenção. Meu irmão. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Luciano, eu normalmente não gosto de tocar nesse assunto, porque embora ele tenha acontecido há alguns anos, eu ainda não consigo entender e eu prefiro não pensar muito no assunto. Tudo ocorreu na casa que eu dividia com meu irmão. Nós dois trabalhávamos bastante, então passávamos a maior parte do tempo sozinhos, entrando e saindo em horários diferentes. Naquela época eu tinha um trabalho de escritório que me deixava exausto, e naquela noite eu só queria chegar em casa, tomar um banho e descansar. Meu irmão e eu nunca fomos muito próximos, mas tínhamos uma rotina que tornava a convivência confortável. Porém, naquela noite o ambiente estava diferente. Assim que eu entrei pela porta, eu percebi que tudo estava escuro, o que não era incomum. Mas, ao dar alguns passos em direção à sala, eu vi uma figura sentada na cozinha. Eu a reconheci imediatamente. Era o meu irmão sentado à mesa, olhando para mim, mas ele não se movia e nem dizia nada. A casa estava em um completo silêncio e eu mal conseguia vê-lo no escuro, mas eu sabia que era ele. "O que você está fazendo aí sozinho no escuro?" eu perguntei, tentando soar casual, apesar de sentir algo estranho. Mas ele não respondeu. Ele apenas me olhava com uma expressão vazia, como se não importasse que eu estivesse ali. Eu decidi ignorá-lo e fui até o interruptor para acender a luz da sala, dizendo que eu iria tomar banho e depois pedir algo para jantar. Ele apenas respondeu que tudo bem. Meus amigos, eu senti um arrepio ao ouvir a sua voz tão monótona e baixa. Enquanto eu tomava banho, eu comecei a sentir uma sensação estranha no peito, um medo inexplicável. Eu não me sentia seguro na minha própria casa, algo que nunca tinha acontecido. Eu achei que talvez fosse apenas o cansaço acumulado. Então eu terminei o banho, me vesti com roupas confortáveis e me preparei para comer, acreditando que isso me faria sentir melhor. Só que quando eu saí do banheiro, a casa estava em um completo silêncio.
Eu fui até a cozinha, mas o meu irmão já não estava lá. Vamos jantar o quê? Eu gritei, esperando que ele respondesse do quarto ou de algum outro lugar. Mas nada. Nesse momento meu celular tocou. Era uma ligação do meu irmão. Eu olhei para a tela e vi que era ele. Sem entender, eu atendi. Onde você está? Eu perguntei já um pouco irritado. Mas, em vez de responder, eu ouvi primeiro uma música alta ao fundo. E em seguida a voz dele dizendo: eu estou em um bar com o pessoal do trabalho. Eu saí direto do escritório. Por quê? Meus amigos, naquele momento meu coração parou por um segundo. Eu não conseguia responder. As palavras simplesmente não saíam. Eu deixei o telefone cair no chão, paralisado de medo. Meu irmão nunca esteve em casa aquela noite. Então quem eu vi na cozinha? Com quem eu falei? Eu peguei o telefone com as mãos tremendo enquanto meu irmão perguntava o que tinha acontecido. Eu não consegui responder porque naquele instante eu ouvi um ruído suave vindo do meu quarto. Um som como se alguém estivesse andando lá dentro, seguido pelo clique da luz sendo apagada. Eu fiquei imóvel olhando para a porta do meu quarto do corredor. Eu não conseguia me mover, mas também eu não conseguia desviar o olhar. Minhas pernas pareciam congeladas, presas entre a vontade de correr e o impulso de continuar olhando, como se desviar o olhar fosse piorar tudo. De repente, a porta do meu quarto começou a se abrir lentamente. Primeiro, uma pequena fresta, depois, um pouco mais, até que eu vi uma cabeça saindo. No início, eu ainda pensei que fosse meu irmão, mas não era ele. Não podia ser. A figura colocou o rosto para fora com um sorriso impossível, largo demais, como se a pele estivesse esticada ao ponto de quase se romper. Ele olhava diretamente para mim com uma expressão que parecia zombar de mim, e os olhos eram poços escuros e vazios. Algo naquele sorriso era profundamente perturbador. Essa foi a última coisa que eu me lembro antes de tudo ficar preto. Eu acordei em um hospital com meu irmão ao lado da cama. No começo eu não conseguia entender o que tinha acontecido, mas quando ele me contou que me encontraram desmaiado no corredor da casa, as lembranças começaram a voltar. As autoridades investigaram, achando que alguém poderia ter invadido a casa, mas não encontraram nada. Eles confirmaram que meu irmão nunca esteve lá naquela noite. Ele foi direto para o bar e ficou com os colegas até decidir vir me buscar. Nunca mais eu coloquei os pés naquela casa e nos mudamos assim que eu me recuperei. Eu não sei o que eu vi naquela noite. Talvez a minha mente estivesse tentando me alertar sobre alguma coisa, ou talvez eu tenha presenciado algo que eu não deveria ter visto, algo que ficou preso naquele lugar, nas sombras da minha própria casa. Eu só sei que o que eu vi não era o meu irmão. Era algo que provavelmente tomou a forma dele, que me observou e esperou o momento certo para se manifestar. E até hoje, eu ainda me pergunto: o que foi aquilo que eu vi? A loja fora do lugar. Boa noite, Luciano. Eu não era uma pessoa que acreditava em histórias de fantasmas ou aparições. Mas o que eu vivi em uma determinada noite me deixou com uma sensação que eu não consigo tirar da cabeça e me fez mudar totalmente de opinião. Eu não sei se foi um sonho, uma alucinação, ou se realmente eu estive em um lugar que já não existe. Eu só sei que naquela noite minha esposa e eu tínhamos nos mudado para a cidade há pouco tempo. Estávamos no apartamento há apenas algumas semanas e, como não conhecíamos muitas pessoas, decidimos passar o fim de semana em casa. Ela é fã de filmes de terror e pensamos que fazer uma maratona seria a melhor forma de comemorar a casa nova.
Nós já tínhamos visto 1 ou 2 filmes quando ela percebeu que faltava algo para comer. Então ela me pediu para sair e comprar alguma coisa rápida. Eram por volta das 10 da noite e a maioria dos lugares já estava fechada. A área onde moramos é bastante tranquila e naquela hora quase não havia movimento nas ruas. Eu saí do carro e rodei pelo bairro tentando encontrar uma loja que ainda estivesse aberta. Depois de alguns minutos, eu vi uma pequena luz no final de uma rua secundária. Não parecia ser uma loja muito grande, mas de fora parecia uma pequena mercearia com prateleiras e alguns produtos visíveis pela janela. Eu decidi entrar, pois tudo parecia normal. Mas assim que eu cruzei a porta, algo soou muito estranho. A luz dentro era muito fraca, como se apenas uma lâmpada velha estivesse iluminando o lugar. Mesmo assim, as prateleiras tinham alguns produtos básicos, o tipo de coisa que você encontra em uma lojinha de bairro. Mas o que realmente me deixou desconfortável foram as pessoas que estavam ali. Não havia muitas, apenas 2 ou 3, mas todas me olhavam sem dizer nada, sem nem se mexer. Seus olhares eram fixos e, embora eu tentasse ignorar, eu sentia um calafrio pela forma como elas me encaravam. Naquele momento, eu enviei uma mensagem para minha esposa dizendo que eu havia encontrado uma loja aberta, mas que o lugar parecia um pouco estranho. Ela respondeu imediatamente perguntando em qual loja eu estava. Eu respondi com o nome do local e continuei procurando o que eu precisava, tentando ignorar a sensação de desconforto. Mas enquanto eu andava pelos corredores, eu comecei a me sentir tonto. Eu não saberia explicar se era por causa da luz fraca ou do cheiro de mofo que impregnava o ambiente, mas a minha cabeça começou a girar. Foi então que a minha esposa me mandou outra mensagem, e ao ler, eu senti meu coração parar por um segundo. Ela tinha procurado o nome da loja na internet e disse que o local aparecia como fechado permanentemente. Ao que parece, houve uma explosão de gás anos atrás e o lugar nunca mais foi reaberto. O pior foi que ela me pediu para enviar a minha localização para confirmar se eu estava realmente nesse lugar. E embora eu hesitasse, eu acabei enviando. Enquanto eu esperava a resposta, o ambiente começou a me sufocar ainda mais. As poucas pessoas que estavam lá continuavam sem se mover, fixando seus olhos em mim como se eu fosse um intruso. Nesse ponto, eu já não conseguia distinguir bem os rostos delas. A luz fraca e o meu estado de tontura faziam tudo parecer embaçado, quase irreal. Foi então que eu recebi uma última mensagem da minha esposa. Sai daí agora. Sem pensar 2 vezes, eu me virei e saí quase correndo, tentando não olhar para ninguém no caminho. Quando eu cheguei ao carro, eu bati a porta e liguei para ela. A minha esposa atendeu de imediato. Enquanto ela falava, eu pude notar o tremor em sua voz. Ela me disse que, segundo todas as informações que ela encontrou, a loja onde eu estava havia fechado anos atrás após um acidente com um cano de gás. A explosão foi tão forte que destruiu grande parte do local e, infelizmente, o caixa faleceu no incidente. Ela me disse que o lugar nunca foi reconstruído. Enquanto conversávamos, eu não conseguia evitar olhar novamente para a loja, como se eu precisasse confirmar com meus próprios olhos o que ela estava me dizendo. Mas o que eu vi não fazia sentido. A loja não era a mesma que eu tinha visto ao chegar. As janelas estavam quebradas, cobertas de poeira e sujeira, e a porta pela qual eu tinha passado minutos antes estava selada com tábuas velhas e desgastadas. Parecia que ninguém entrava ali há anos. Eu contei para minha esposa o que eu estava vendo, e por um momento nenhum de nós disse nada. Eu fiquei olhando para o lugar, tentando entender o que tinha acabado de acontecer, mas era como se a minha mente se recusasse a dar uma explicação lógica. A última coisa que eu me lembro de quando eu estava lá dentro era uma sensação de irrealidade, como se tudo parecesse e soasse estranho, mas enquanto eu estava lá, eu não percebi nada disso.
Somente depois de sair e ver o que realmente era aquela loja, eu consegui entender o perigo que talvez eu estivesse correndo. Desde aquela noite, minha cabeça se enche de perguntas que talvez eu nunca consiga responder. E eu fico constantemente com a imagem daquela loja abandonada, dos rostos inexpressivos das pessoas e aquela luz fraca que mal iluminava o lugar. Às vezes eu tento me convencer de que foi uma alucinação, talvez pela sugestão de ver filmes de terror, mas cada vez que eu lembro dos olhares daquelas pessoas e da quietude com que se mantinham em seus lugares, eu me convenço de que algo estava errado naquele lugar, algo que foge a qualquer explicação. Luciano, nunca mais eu passei por aquela rua. Eu evito ao máximo, porque eu sei que por mais que eu tente, eu não tenho coragem de ver novamente aquela loja, mesmo que ela ainda esteja fechada e abandonada. Talvez não aconteça nada se eu fizer isso, talvez não haja nada ali, mas uma parte de mim sabe que naquela noite, quando eu cruzei aquela porta, eu entrei em um lugar sem explicação, onde a realidade simplesmente não fazia sentido. Meus amigos, se algum dia vocês virem uma loja, uma casa ou um lugar que parece estar fora do lugar, não entre. Acredita em mim. Há lugares que deveriam ficar vazios para sempre, lugares onde o tempo fica preso e onde você, sem perceber, poderia ficar preso também. Uma ótima noite a todos. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Pule comigo. Boa noite a todos, meu nome é Juan e há anos eu dirijo caminhões em longas rotas pelo norte do país. Esse trabalho tem um toque de solidão, mas com o tempo eu me acostumei. Cada estrada e cada lugar se tornaram familiares, porém há uma lembrança de uma noite em 2006 que eu não consigo esquecer. Eu não sei bem por que eu estou contando isso agora. Talvez eu precise que alguém mais saiba o que eu vi naquela noite e sinta, mesmo que só um pouco, o desespero que me consumiu então. Naquela noite a névoa era densa e pesada, tanto que as luzes do caminhão mal conseguiam atravessá-la. Eu estava cruzando uma ponte grande, uma daquelas que parecem desafiadoras. A estrada estava completamente deserta e só se ouvia o eco dos pneus batendo no asfalto. No meio da ponte, eu o vi. Um homem estava na beira, ao lado da grade de proteção, com o braço levantado, acenando. Naquela época não era estranho dar carona para alguém na estrada à noite. Sempre se encontrava alguém precisando de ajuda. Ele era um homem magro, com uma jaqueta desbotada e calças escuras. Apesar da situação, ele parecia amigável. Ele não parecia perigoso e eu achei que um pouco de companhia não me faria mal até o próximo povoado. Eu reduzi a velocidade e parei o caminhão um pouco à frente dele, esperando que ele se aproximasse para entrar. Mas o homem não se mexeu em direção à porta. Ele ficou ali, me olhando fixamente e acenando. No início eu pensei que ele queria que eu voltasse um pouco, mas ao observar melhor, eu percebi que não. Com o braço estendido, ele movia a mão de uma forma estranha, desesperada, como se tentasse me dizer algo importante.
Ele parecia ansioso com uma expressão de urgência que eu não pude ignorar. Eu saí do caminhão e me aproximei, achando que algo sério havia acontecido. Talvez alguém tivesse caído da ponte. Você precisa de ajuda? Eu perguntei. Ele não respondeu de imediato, apenas apontou para a beira da ponte quase com um sorriso nos lábios. O seu rosto parecia tenso, como se algo o forçasse a agir. Então ele me olhou com uma intensidade que eu nunca havia visto em ninguém. Pule comigo, ele disse. Suas palavras foram um sussurro, mas claras o bastante para me gelar o sangue. Meus amigos, eu fiquei paralisado tentando entender o que ele acabava de dizer. Eu achei que eu tinha ouvido errado, então eu repeti a pergunta, mas ele insistiu, dessa vez com mais firmeza. Pule comigo agora, não temos tempo. Eu olhei fixamente para ele tentando entender. Havia algo na voz dele, um desespero tão profundo que quase me convenceu. Era como se no mundo dele, pular para o vazio fosse uma questão de vida ou de morte. Enquanto ele falava, seus olhos pareciam mais escuros, algo que eu não consigo descrever. Eu me aproximei um pouco mais sem saber se eu devia deixá-lo ali ou tentar detê-lo. Mas ele foi mais rápido. Antes que eu pudesse fazer alguma coisa, ele começou a se aproximar da borda, com os olhos fixos em mim. E então, sem gritar e nem hesitar, ele se jogou. Luciano, eu corri para a grade e eu olhei para baixo, mas eu não consegui ver nada. A ponte era tão alta que mal se podia distinguir o fundo coberto pela névoa. Nenhum sinal dele, nenhum som. O meu coração batia acelerado e o medo paralisava minhas pernas. Eu voltei para o caminhão quase cambaleando. As palavras dele agora ecoavam na minha mente como um pedido, implorando que eu me jogasse junto com ele. Eu só parei em um pequeno povoado alguns quilômetros depois. Havia algumas pessoas do lado de fora como se estivessem esperando alguém, e eu me aproximei. Um dos homens notou meu nervosismo e, gaguejando, eu tentei explicar o que havia acabado de acontecer na ponte. Eu contei sobre o homem que eu vi e como ele me pediu para me jogar com ele antes de pular para o vazio. Os moradores trocaram olhares entre si e um deles, um homem mais velho com uma barba grisalha, colocou a mão no meu ombro. Não se assuste, ele disse com uma voz calma, como se já soubesse o que ia acontecer. Isso que você viu não é a primeira vez que acontece. Eu fiquei em silêncio tentando entender e o homem continuou. Há muito tempo, esse sujeito de quem você fala tirou a própria vida naquela ponte. Dizem que no momento em que ele pulou, havia alguém perto que tentou ajudar, mas ele, em vez de aceitar ajuda, tentou puxar a pessoa com ele para o vazio. Ele não conseguiu e só ele caiu. As palavras daquele homem me abalaram. Há quem diga que desde então ele aparece na ponte buscando alguém que se jogue com ele, que complete o que ele não conseguiu fazer em vida. Eu não soube mais o que dizer. Eu fiquei ali sem conseguir me mexer, sentindo o peso daquela história cair sobre mim. Era como se algo frio me envolvesse, e por mais que eu tentasse racionalizar o que eu tinha visto, algo dentro de mim dizia que era real. Naquela noite, naquela ponte, havia algo além da lógica. Desde então eu evito aquela estrada. Podem me chamar de covarde, mas talvez alguém ache que foi uma alucinação ou fruto do meu cansaço. Mas eu sei o que eu vi. Eu sei que aquela voz, aquele olhar que me convidava ao vazio, eles não eram normais. Às vezes, nas noites em que eu estou sozinho na estrada, eu não consigo evitar me lembrar daquele rosto e da forma como ele me olhava, como se realmente acreditasse que saltar com ele era a única saída. Muito obrigado pela atenção de todos e uma boa noite.